possível perceber uma evolução em relação à detecção precoce da doença? Acho que sim. Na verdade, esse ano a gente não sabe de nada, né? Porque por conta da pandemia, o número de diagnóstico precoce caiu muito por N motivos. Primeiro que o número de solicitações médicas caiu, porque os médicos tiveram que parar de atender um bom tempo. As pacientes deixaram de fazer as mamografias, tanto por falta do pedido, quanto por medo de ir fazer a mamografia. Então é um ano atípico, difícil falar. O que eu posso dizer que, dos últimos anos, a conscientização tem sido cada vez maior. O momento é esse. Começar a sair de casa e cuidar da saúde que deixou... Que por um lado, né, Carla, assim... as mulheres ficaram em casa com medo de uma doença, é claro, tiveram seus motivos, mas adquiriram outras, né? Então, doenças psiquiátricas, aumento de peso por aumento de ingestão, talvez perdeu o time de alguns diagnósticos. Então agora é a hora da gente tentar recuperar tudo aquilo que o ano de 2020 tirou da gente. Porque esse período de 6 meses aí, ele pode ser valioso para um tratamento numa doença como o câncer, por exemplo, né? Não, assim, em relação ao câncer de mama, acho que não, porque num tumor precoce, né, que é o que a mamografia faz o diagnóstico, que é aquele tumor onde você não vai sentir palpando, você só percebe na mamografia, o tumor que estava pequeno em fevereiro continua pequeno agora em outubro. A evolução não é tão rápida assim. Não é tão rápida, então acho que a gente não tem que ter medo do câncer de mama. Mas, por exemplo, eu coloco uma outra situação que a Sociedade de Mastologia e as sociedades que cuidam de câncer de mama do mundo inteiro têm preocupação. Mulheres que não têm tumores precoces, mulheres que de fato sentem os tumores avançados. Muitos serviços, e não o nosso aqui, mas muitos serviços do mundo, diminuíram o número de cirurgias, diminuíram o aporte de pacientes. Então essas pacientes com tumores avançados talvez tenham um prejuízo. Essa espera, né? Essa espera, 6 meses é um tempo significativo, né? Porque já estamos em 7 meses, né? Já nós fechamos em março, quando ainda... Fechamos em março, Rio Claro pegou fogo em junho, julho, ou seja, ficamos aí 4 meses parados observando e as coisas acontecendo. Quem tem menos de 40, em quais casos é preciso fazer a mamografia, começar a fazer esse exame preventivo antes? Só para mulheres que têm antecedente familiar positivo, mas assim, quem são os antecedentes, né? Parentes de primeiro grau, jovens. Então, olha, minha mãe teve câncer de mama aos 80 anos. Puxa, muito provável não era um câncer de mama familiar. Então, o que eu sempre sugiro, existem 2 populações distintas. A primeira população são as mulheres com 40 anos ou mais, mamografia anual. Então, é autoexame mensal, mamografia anual. Ah, doutor Daniel, mas eu faço o autoexame e não sinto nada. Perfeito, então é para você mesmo que tem que fazer mamografia. É para quem não sente nada, por isso que é prevenção, não é diagnóstico. Para as mulheres que têm um antecedente familiar positivo para câncer de mama, câncer de ovário, câncer de intestino, discute com o seu ginecologista, discuta com o seu mastologista. Aí a gente tenta ver uma estratégia diferente. Aí é individualizado. Para a população sem risco, é acima dos 40 anos. Em relação à juventude, são raros os casos? Infelizmente não. O Brasil tem uma taxa de câncer de mama abaixo de 50 anos significativa. 30% dos casos do Brasil ocorrem na faixa dos 40 anos, diferente do resto do mundo. Não me pergunte por quê, não sei. Talvez pela heterogeneidade genética do país. Daí você fala, mas então tinha que fazer mamografia antes dos 40 para todo mundo. Daí eu vou te responder, não vai resolver. Porque a mamografia, mesmo para as pacientes de 40 anos, muitas vezes as mamas são muito densas. Então, nem sempre essa mamografia será eficiente. Para abaixo de 40, então, nem se fala. Então, por isso que eu digo, para pacientes abaixo de 40 anos, a gente cria uma estratégia. Para mulheres que tiveram câncer de mama abaixo dos 40, tem tratamento, a gente trata, a gente cura, tudo é possível. Mas em termos de estratégia de rastreamento, não existe. Entendi. Agora, tem uma pergunta aqui de um ouvinte, sobre o aleitamento materno e o câncer de mama. Existe alguma pesquisa que mostre que tem mais casos ou menos casos entre esse público de mulheres que amamentam os filhos? O aleitamento materno ele é tradicionalmente conhecido como diminui o risco para câncer de mama, né? Mulheres que amamentam têm menor risco. Daí você me pergunta, isso é efetivo? Eu vou falar, não, isso é teórico. Porque eu tenho muitas pacientes que amamentaram e tiveram câncer de mama. O aleitamento materno ele é essencial, fundamental para N questões.
mas não por conta do câncer de mama. Teve uma relação. Teoricamente, diminui o risco para câncer de mama. Isso é fato. Qualquer aluno de medicina sabe disso. Mas, de maneira prática, você não vai amamentar o seu filho só para diminuir o risco para câncer de mama. Os benefícios são outros, né? A história é outra. E o uso de anticoncepcionais? Assim, o uso dos hormônios, cada vez mais, Carla, tem diminuído a tensão, né? Eu vou falar uma coisa interessante aqui. Lá em 2000, no ano 2000, há 20 anos, você deve ter feito uma entrevista com alguém aqui que falou assim, olha, saiu um trabalho que mostra que o uso dos hormônios aumenta risco para câncer de mama. Então, mulheres na pós-menopausa que fazem TRH aumenta risco. Ah, é verdade, eu né? lembro dessa É o história. WHI. Isso aí foi pro Fantástico. Hoje, 20 anos depois, o mesmo grupo, WHI, um grupo americano, continuou acompanhando essas mulheres e a história virou. O que eles dizem? Que as mulheres que usam estrogênio, elas diminuem o risco para câncer de mama. Olha que interessante. Lá atrás aumentava, agora diminui. E as mulheres que usam estrogênio e progesterona têm um aumento relativo um pouco maior, mas não quer dizer que você não tenha que usar. Então, sobre os anticoncepcionais, a mesma coisa. Tem que usar. Porque os benefícios do anticoncepcional são imensos versus câncer de mama. Então, quando a gente discute aleitamento materno e anticoncepcional, você vai fazer pelos benefícios dessa prática e não por conta do câncer de mama. Falando em tratamentos, houve uma evolução em relação aos tratamentos contra o câncer de mama, depois que a doença já está ali instalada? Sim, cada vez mais. Acabei de chegar na Jornada Paulista de Mastologia e cada vez mais impressionante os tratamentos que existem. A gente só não pode esquecer de uma coisa, o melhor tratamento é a prevenção. Quanto menor o nódulo, mais fácil de tratar. Então, a evolução do tratamento está onde? Para nódulos grandes, os tratamentos quimioterápicos estão cada vez mais evoluídos. E para nódulos pequenos, talvez, se eu voltar daqui 5 anos aqui, eu espero muito trazer uma notícia que essas pacientes talvez não sejam mais operadas como são hoje. A gente está evoluindo para um caminho que a cirurgia de mama está diminuindo cada vez mais. Jornal está em tudo, porque a informação está em todo lugar. Jornal está em tudo.